Meus irmãos, a paz do Senhor. João 14, verso 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós gostaríamos de falar sobre a casa do Pai e a casa do Filho. É um tema novo, não é? Pois é. O Filho e a Igreja, por causa de algumas circunstâncias, terá que ficar na casa do Pai até um tempo determinado. Mas é sabido que na vida de qualquer pessoa, quando se casa, a tendência é sair da casa dos pais, não é isso? Não se vai mais morar juntos. E veja que Jesus, ele promete para os discípulos o seguinte: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E no verso 3 ele diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando ele diz para que onde eu estiver, estejais vós também, ele já está indicando que ele estaria em lugares diferentes ao longo dos acontecimentos. Ele não estaria em um lugar fixo, porque senão a expressão seria: porque eu vou estar no céu e vocês vão estar também. Mas não. A colocação aqui foi para que onde eu estiver, estejais vós também, não é? Nós achamos muito interessante, porque a pergunta é: ele fica na casa do Pai até quando? Não é? Jesus e a noiva ficam na casa do Pai até que tempo? Até Apocalipse, capítulo 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Você lembra da oração que foi feita em Mateus 6,10? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Pois é, nós vimos lá em Apocalipse que os reinos do mundo vieram a ser de Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, porque não eram. Estava nas mãos de um outro, que não Deus. Não é isso? Então, agora, a casa do Filho, ela vai ser a terra no milênio, não é? Mas será uma casa temporária. Assim como o paraíso também é uma casa temporária, porque
nem Cristo e nem a Igreja permanecem lá para sempre. No milênio, eles descem para uma segunda casa temporária, que é a terra restaurada, a terra agora recuperada, conforme vimos em Atos 3, 20, né, e 21. No 20 nós vimos a ansiedade de Cristo. Interessante, né? E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. No verso 21 diz assim: o qual convém que o céu o contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, meu irmão, Cristo e a Igreja permanecem lá no céu, a primeira casa temporária da Igreja, porque ela morre, não, ela tem que estar na casa do Pai. Ela permanece lá até os tempos da restauração de tudo. No tempo da restauração de tudo, nós estamos vendo agora que ela, juntamente com Cristo, desce, não é? Veio o reino, agora Cristo reina, houve a restauração de tudo, e agora sim, ela está na sua segunda casa temporária. Lembrando que a expressão casa temporária é justamente porque ela não permanece no paraíso para sempre, não é? Na ressurreição dos mortos, ela desce de lá. A segunda casa temporária é a terra no milênio, mas ela não permanece nela para sempre, porque terminando os 1000 anos tem que cumprir 1 Pedro 3,10, que a terra passará com grande estrondo e os elementos fundindo se passarão. Então a casa definitiva de Cristo e da Igreja são os novos céus e a nova terra que só virão a partir do milênio. Então, terminou o milênio, você tem então a casa definitiva da Igreja e do Filho, não é? Mas quanto à Igreja, nós vamos ver aqui, por exemplo, a expressão em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É muito interessante isso aqui, porque a ressurreição só acontece na última trombeta, não é? E a última é a 7ª trombeta. É justamente aquela trombeta que nós lemos em Apocalipse, que tocou quando o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ele também só reina na 7ª, não é? Aí nós vamos ver, por exemplo, Apocalipse 19:5. O que é dito aqui em Apocalipse 19:5? E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que diziam:
Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Veja que as bodas do Cordeiro só acontecem quando o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, e o Senhor Deus Todo-Poderoso reina só na sétima trombeta, não é? E a igreja só ressuscita só na sétima trombeta. Na continuidade diz assim: e já a sua esposa se aprontou. Por que a esposa se aprontou? Porque você tinha duas partes dessa esposa. Uma que estava no paraíso, porém em espírito, ela não estava ainda em corpo glorificado, só em espírito, e espírito sem o corpo, ele não é completo. E você tinha uma igreja na terra, que ela estava em corpo, alma e espírito, mas ela não estava glorificada. Agora, desceu a igreja, que estava em espírito, e ressuscitou o corpo dela agora. E você tem agora vivos e mortos com corpos físicos, não é? Ambos agora vivos. Não tem mais a expressão mortos, porque os que estavam mortos era o corpo, e os corpos ressuscitaram. Porém, esses vivos e mortos vão ser glorificados. Por isso que diz assim, a esposa aprontou, ou seja, tanto os que estavam no céu quanto os que estão agora na terra estão no mesmo nível, no mesmo patamar, no mesmo estágio. O corpo, ele já é um corpo glorificado. E agora que ela tem o corpo glorificado, o que acontece com ela? Ela sobe ao encontro do esposo. Veja que a expressão é ao encontro. Ela não vai viajar com o esposo. Assim como as virgens sensatas não saíram à meia-noite para iniciar uma viagem com o esposo. O esposo estava chegando, não é? À meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o esposo sair ao encontro, não é? Sair para viajar com ele, não, senhor. Ele estava chegando. Tanto é, meus irmãos, que as virgens loucas, não achando azeite, voltaram para o mesmo endereço e bateram na mesma porta de onde elas haviam saído há algum tempo para comprar o azeite. Então a expressão não é viajar com o esposo, é ir ao encontro do esposo. Paulo diz na sua carta aos Tessalonicenses que nós iremos, não é, até as nuvens para encontrar com o Senhor, e assim estaremos sempre com o Senhor. De onde se tirou essa ideia de que dali se volta para o céu e fica lá 7 anos, não é? Pelo contrário, nós vimos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 20 e 21, que ele é contido lá no céu, até os tempos da restauração de tudo. Ou seja, o que é ser contido? É ser segurado. É de alguma forma ele querer vir e ser dito: não, tem que esperar o tempo da restauração de tudo, não é? E aí você vai fazer, vai lá, pega a igreja, traz aqui para a eternidade, fica 7 anos aqui, depois você desce com ela para restaurar tudo. Não, ele vem de uma vez só, não é? Porque a igreja, ela se apronta, conforme vimos agora. Ela se aprontou na 7ª trombeta, porque a ressurreição foi na 7ª trombeta, a tomada do reino foi na 7ª trombeta, não é? Então, ela agora, a expressão é regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, justamente após a tomada do reino, não é? Aqui no verso de número 5, e ouvi, saiu uma voz do trono que dizia: louvai
o nosso Deus, vós todos os seus santos, seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que diziam: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, conforme nós vimos aqui no 11:15, né? E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Aí você vê no 19, o 19 diz a mesma coisa, não é? E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que diziam: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, e ele reina na sétima trombeta. Regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, não é? Ele agora está reinando aonde? Na terra. As bodas do Cordeiro também se dá na terra, não é? E já a sua esposa se aprontou. Desceu a igreja morta, que ressuscitou e foi transformada, junto com a igreja viva. Subiu, encontrou com o esposo, desceu, não é? E as bodas aconteceram aonde então? Olha, biblicamente, porque todo mundo fala que as bodas é lá no céu, mas biblicamente não. Você tem que olhar biblicamente. Biblicamente você tem Isaías capítulo 25, verso 6. O Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos, e com vinhos